Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais um trecho da lição 7, Cidadania Celestial, a parte de segunda-feira, 9 de fevereiro. Vamos orar ao Senhor. Santo e amorável Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor Santo Espírito ao nos conduzir e iluminar por este estudo tão importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada rumo às mansões celestiais. Seja com cada um dos teus queridos, com os pedidos que estão sendo apresentados, que o Senhor os atenda conforme a vossa vontade. Permaneçamos firmes no Senhor. Este é o nosso sincero pedido, é o que nos apresentamos pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Como é difícil, é fácil de falar, mas difícil de ser aplicado, porque somos pecadores e nossa tendência pecaminosa faz com que nós tenhamos resistência em manter a nossa mente, os nossos pensamentos no céu, nas coisas do céu. E para permanecermos firmes no Senhor, precisamos estar ligados ao céu. Era isso que o Senhor Jesus fazia enquanto esteve aqui nesta terra, buscava ao Pai bem cedinho e durante todo o dia. E a cada momento em que ele tinha oportunidade, ele estava também contando sobre o plano da salvação. E esse envolvimento, quase que em tempo integral, fazia com que ele permanecesse firme. E era isso que ele exortava também aos seus discípulos e àqueles que o ouviam. E aqui na segunda pergunta, nós lemos assim: como Paulo descreve de forma vívida o significado de pátria, conforme a Nova Almeida Atualizada, ou cidadania, na nova versão internacional, NVI, né? Vívida o significado de pátria ou cidadania cristã. E ele então, na pergunta 1, nós lemos os versículos 17, 18 e 19, né, do capítulo 3, e agora então lemos o 20 e 21, que são os últimos dois versículos do capítulo 3, onde nós lemos assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o seu retorno, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, sendo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, vejam ele aqui, né, de forma como a pergunta nos diz, né, de forma vívida, né, e é dessa forma como nós precisamos ler também, né, de forma bem vívida, né, bem forte, né, que as pessoas estavam muito arraigadas aos seus desejos terrenos. As vicissitudes, as situações, né, as suas vontades do dia a dia, os seus desejos, aos bens, e ele alerta aos cristãos, né, aos irmãos de Filipos e também de Colossos: olha, não se atenham a essas coisas dessa terra. Não sejam, né, aquelas pessoas inimigas da cruz, que só pensam nas coisas dessa terra, que se importam demais com as coisas dessa terra. O que eu preciso, a minha vida, a minha saúde, os meus bens, o meu transporte, o meu trabalho, a minha roupa, os meus remédios, as minhas utilidades domésticas, as coisas que eu preciso para minha casa. Mas se concentrem nas coisas dos céus, porque nós somos de lá. Nós aceitamos o Senhor Jesus, e Ele, que é o nosso Salvador, hoje está revestido do corpo de glória. Nós, por enquanto, estamos nesse corpo de humilhação. O que é esse corpo de humilhação? É um corpo doente, deteriorado pelo pecado, e é um corpo que está morrendo. A nossa mente e o nosso corpo estão morrendo. É difícil nós nos concentrarmos inteiramente nas coisas do céu? É difícil, mas nós podemos praticar isso,
né, colocar isso em prática a cada momento. Por isso que ele fala, permaneçam firmes. Permanecer, meus queridos irmãos, é uma atitude diária. Então, sempre que a gente coloca um objetivo na nossa vida, nós todos os dias nos levantamos e revisamos esse objetivo e dizemos assim para nós mesmos, quero permanecer a fazer isso, quero continuar a fazer, né? Desejo me manter dessa maneira. Então, que nós também permaneçamos firmes e todos os dias reafirmemos esse nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus. Na pergunta 3, nós temos aqui, como os seguintes textos descrevem o estado glorificado? Veja, nós temos um corpo da humilhação. Mas qual que é a diferença do nosso corpo da humilhação do corpo glorificado? Como que nós podemos antever isso, vislumbrar isso, para desejarmos isso? Porque aquilo que a gente não consegue antever, a gente não deseja, a gente não pensa nisso. Então aqui nós temos o primeiro exemplo do profeta Jó, né? Jó, como uma pessoa importante que passou, né? Que era uma pessoa reta e justa, né? Íntegra, né? E podemos denominá-lo de profeta também. Mas aqui ele, no capítulo 19 do seu livro de Jó, diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Então assim, em que situação que Jó, ele diz essas palavras? Ele estava leproso. Ele já não tinha mais pele, quase ele já não tinha mais pele sobre o seu corpo. Todo cheio de chagas e doenças. Que situação tão delicada. Então, assim, ele já almejava, olha, depois, revestido este meu corpo da minha pele. Qual pele? A pele nova, né? A semelhança do Senhor Deus, renovada, revigorada, glorificada. E aí nós temos aqui o segundo exemplo em Lucas, né? O Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 39, o próprio Senhor Jesus, né, quando reapareceu aos discípulos após a sua ressurreição, ele diz, olha, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, né? És tu, Senhor, né? Os discípulos questionavam, se assustaram com aquela situação. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então vejam, irmãos, aqui fica bem claro, o Senhor Jesus nos dá a plena certeza de que quando ressuscitarmos aqueles que estiverem dormindo aguardando o Senhor e nós os que estivermos vivos, ao sermos transformados, não nos tornaremos um espírito que sairemos vagando, né, simplesmente por aí. Não, seremos de carne e osso, assim como ele também, quando ressuscitou, se tornou de carne e osso. E ele disse aqui, né, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E se ele tem, nós também teremos. Amém? E aqui nós temos dois trechos de 1 Coríntios, né, do primeiro livro de Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala muito sobre essa questão da ressurreição. Né? Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Então aqui ele vai dando esse contraponto de que, né, corpo humilhado, corpo em corrupção, corpo em desonra, corpo em fraqueza, corpo natural. E aí o contraponto é a ressurreição na incorrupção, a ressurreição na glória, a ressurreição em poder, a ressurreição num corpo espiritual, de carne e osso, mas espiritual, ou seja, a imagem e semelhança total do nosso Senhor Deus. E o quarto exemplo aqui, na continuação, que aí ele pega os versículos 50 a 54 de 1 Coríntios 15. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A carne e o sangue é a maneira como nós estamos hoje,
Não é que não teremos carne e sangue, né? É a carne e o sangue neste momento em que se encontra, de desonra, de corrupção, não é mesmo? O corpo natural. Então, este corpo natural não tem condição de herdar o reino de Deus porque é corrupto. Assim como ele diz, nem a corrupção herdar a incorrupção. É necessário haver uma transformação. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Amém. Que nós possamos não dormir no Senhor, mas aguardá-lo vivos, para que ele venha ainda nos nossos dias. Mas todos seremos transformados. Amém. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? Vitória do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, que ali derrotou a morte, derrotou o pecado, derrotou o inimigo e ressuscitou, está à destra do Pai nos aguardando. E por fim, aqui o quinto e último exemplo, né, está no livro, na Epístola aos Colossenses, que nós começaremos a estudar mais detidamente a partir da semana que vem, no capítulo 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Se manifestar como? Retornar para nos transformar, para ressuscitar aqueles que dormiram nele. Então, sim, essa manifestação, o seu retorno, nós também seremos manifestados com ele, seremos transformados em glória, em glória. Que sensação maravilhosa. E para Paulo, a nossa cidadania celestial inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna. Uma nova existência que, por enquanto, mal conseguimos imaginar. Como isso é difícil, né, irmãos? Nós temos a necessidade de pensar em algo, mas a nossa condição pecaminosa, o nosso corpo corruptível, o nosso corpo de humilhação, faz com que nós não consigamos nos deter em pensar isso. Então, sim, permaneçam firmes no Senhor. Precisamos a cada momento, né, manter isso. E aqui, a irmã Ellen White, nós vamos ler dois trechos aqui. Um dos trechos da meditação para conhecê-lo, do dia 22 de outubro, diz assim, que Satanás inventa esquemas e projetos para enlaçar o pecador. E pobres e iludidos seres humanos prosseguem com os olhos vendados rumo à sua própria destruição. Que nós não sejamos esses pobres e iludidos seres humanos, porque conhecemos a palavra da verdade do Evangelho. E ela prossegue assim, uma salvaguarda existe, amém? Contra os enganos e ciladas de Satanás, isto é, a verdade tal qual é em Jesus. Por isso que é tão importante esta lição falando, né, sobre Cristo aos Filipenses e aos Colossenses, porque é somente através do Jesus, essa verdade da salvação, em que nós podemos ter então essa salvaguarda contra os enganos e ciladas de Satanás. A verdade implantada no coração, alimentada pela oração e vigilância, nutrida pela graça de Deus, nos dará discernimento. Irmãos, vocês querem saber como vocês vão reagir quando o Senhor Jesus voltar? Aqui está o segredo revelado. A verdade implantada no coração. Está aqui, estamos buscando conhecimento, estudando, alimentada pela oração e vigilância, todos os dias orando por nós e por todos os nossos familiares e por todos os irmãos da igreja e por todos os nossos queridos irmãos da nossa classe da Escola Sabatina, nutrida pela graça de Cristo, nos dará discernimento. O que é a graça de Cristo? O reconhecimento que nós temos de que Ele é o nosso Salvador e que precisamos fazer mais por Ele. Mas se Cristo habita na vida, podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Como saber se Cristo habita na nossa vida? Se estamos seguindo os seus passos, se estamos sendo úteis na sua obra, se estamos sendo pessoas agradáveis, cristãos agradáveis, apesar dos sofrimentos e dores, continuamos sorrindo, não é mesmo? E aí a segunda e última parte está na meditação Maravilhosa Graça do dia 25 de outubro, que diz assim: a força é produzida pelo exercício. Irmãos, queremos estar firmes no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. Como fazer isso? É através do exercício diário. Não tem como alcançarmos a força se não fizermos isso diariamente. Os que nada fazem na causa de Deus deixarão de crescer na graça e no conhecimento da verdade. Se você não faz nada, não tem como você crescer. A pessoa que ficasse deitada, recusando a servir-se dos membros, perderia logo a capacidade de utilizá-los. Isso é muito comum hoje, né? As pessoas que ficam acamadas, hospitalizadas por dias, semanas, meses, elas acabam por perder a movimentação de alguns dos seus membros e depois é difícil para voltar, né? Então, nós não podemos nos